Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso estudo de reações em solução aquosa 3. E nessa videoaula a gente vai falar especificamente sobre o cálculo do pH de uma solução tampão. Antes de a gente iniciar a falar sobre o cálculo, é importante que, antes de iniciar a resolução de qualquer questão envolvendo o cálculo do pH de uma solução tampão, é importante que você saiba identificar se você está diante de um ácido, né, de uma solução tampão ácida ou de uma solução tampão básica. Isso porque, apesar das fórmulas serem muito semelhantes, elas apresentam algumas diferenças. E essas diferenças elas vão ser significativas na interpretação e no resultado que você vai obter, tá certo? Então, não esqueça, antes de iniciar qualquer questão envolvendo o cálculo do pH de uma solução tampão, antes de qualquer coisa, identifique se é um tampão ácido ou se é um tampão básico. Vamos começar vendo o tampão ácido. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo o mais comum, que é o ácido acético, que é um ácido fraco, e como ele é um ácido fraco, eu posso escrever para ele uma constante de equilíbrio, a constante de acidez. Observem aqui, né, que ele está em equilíbrio, né, então ele é um ácido fraco, tá certo? Que está em equilíbrio com os íons H+, e o íon acetato, tá certo? E eu vou colocar no meu denominador da minha expressão da constante de acidez, a concentração do ácido não dissociado. Vale lembrar também que para que seja uma solução tampão, eu preciso ter um sal contendo a base conjugada, olha aqui o acetato, o íon acetato é a base conjugada do ácido acético, então ela precisa também estar na forma de sal, na mesma solução. Então eu tenho uma solução mista composta por um ácido fraco e por um sal contendo a base conjugada deste ácido fraco, tá certo? Esse sal ele é um eletrólito forte. Então, diante desta configuração desta solução tampão, o que é que eu consigo ponderar? Primeiro, a concentração de íons acetato, que vai ser adicionada, né, pelo eletrólito forte, no caso o sal, vai determinar novas condições de equilíbrio. Apesar dessas novas condições de equilíbrio, a constante de acidez deste ácido ela permanece constante. Não esqueça que é um valor tabelado que a gente pode consultar em livros e em material disponibilizado na internet, tá certo? Então, diante dessas duas informações, eu chego então à conclusão que nessa solução tampão, como nós já conversamos na videoaula anterior, as novas concentrações de íons acetato provocam o deslocamento do equilíbrio justamente provocado pela presença desse íon comum, alterando a concentração de íons H+, tá? Desta forma, eu posso dizer que a concentração de íon acetato da solução ela seria equivalente à concentração de íons acetato proveniente do sal e à concentração de íon acetato proveniente do ácido, porque este é o íon em comum entre as duas espécies que estão em solução. Vale lembrar que, como eu disse para vocês, a nova adição, né, de concentração de íons acetato provoca novas condições de equilíbrio, provoca um deslocamento provocado pelo efeito do íon comum. Logo, eu posso dizer que este equilíbrio químico do ácido ele é prejudicado. Ele se desloca, né? Se eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, quando eu adiciono o íon acetato, nós vimos que o efeito do íon comum desloca o equilíbrio para o outro lado. Então, eu diminuo a concentração de íons H+. E se eu estou diminuindo a concentração de íon H+, proveniente do ácido acético não dissociado, eu vou também estar diminuindo a concentração de íon acetato, já que o equilíbrio está deslocando todo aqui para a esquerda. Desta forma, eu posso dizer que a concentração de íon acetato proveniente do ácido ela é desprezível. Assim, eu posso considerar que a concentração de íon acetato total é igual à concentração do sal, ou seja, é igual à concentração de íon acetato proveniente do sal. Isso porque o sal é um eletrólito forte, então ele vai sofrer uma reação de dissociação total.
Se eu sei a concentração analítica do sal, eu sei quais são as concentrações dos íons que ele vai formar. Então, essa daqui é uma consideração muito importante que nós vamos precisar para chegar na fórmula para o cálculo do pH de uma solução tampão ácida. Deixa eu colocar aqui, vou colocar tudo, tá bem? Então, para o ácido, eu posso dizer que a concentração de ácido não dissociado é igual à concentração analítica desse ácido menos a concentração de íons H+ que ele forma. Nós já vimos isso daqui quando nós estudamos os ácidos fracos, a forma de se calcular o pH, essas duas ponderações de uma certa forma, né? Então, se eu provoquei um deslocamento de equilíbrio lá na reação de equilíbrio do ácido fraco, que se deslocou para a esquerda no sentido dos reagentes, tanto a concentração de íon acetato que ele produz quanto a concentração de íon H+ que ele produz diminui. Então, quando eu comparo, né, essas duas informações, a concentração analítica desse ácido e o quanto ele produziu de íon H+, eu posso dizer que essa concentração de íons H+ ela é desprezível. Então, é por isso que a concentração de ácido não dissociado é igual à concentração analítica desse ácido, como nós já vimos anteriormente. Então, vamos voltar para a gente chegar à fórmula para o cálculo do pH de uma solução tampão. Então, volto para a equação de equilíbrio, Ka igual a concentração de íons H+, vezes concentração de íon acetato. Nós já vimos no slide anterior que a concentração de íons acetato vai ser igual à concentração do sal. Então, eu substituo. Aqui embaixo, no denominador, eu teria a concentração do ácido não dissociado. E nós vimos aqui que a concentração do ácido não dissociado é igual à concentração analítica do ácido. Então, eu também substituo aqui. Nesse momento em diante, pessoal, eu vou mostrar para vocês a dedução da fórmula. Você não vai precisar fazer isso na hora de chegar para resolver uma questão. Você vai trabalhar diretamente com a fórmula. Porém, é importante que você entenda da onde ela vem, tá certo? Então, já que eu fiz essas substituições, o que que eu quero encontrar? A concentração de íons H+. Então, eu vou organizar para que ele fique isolado. Vou pegar a concentração de ácido que está dividindo, passar multiplicando, e vou pegar a concentração do sal que está multiplicando e vou passar dividindo. Chego a essa estrutura. Vejam que eu separei a constante da divisão, porque a constante vai ser sempre um valor constante, né? Como o próprio nome diz. E a concentração dos sais, elas vão variar. Então, este termo aqui é que vai sofrer variação. Esse primeiro, não. Agora que eu tenho isso, eu posso fazer algumas melhorias nesta expressão. Eu vou aplicar o menos log aos dois membros. Então, o menos log do primeiro membro igual ao menos log do segundo membro. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu quero encontrar o pH, né? E como vocês já podem ver, eu vou chegar a... O que é pH? Menos log de 1H+. Então, vejam que essa estrutura aqui eu vou substituir por pH. Mas antes disso, vamos olhar para cá para o segundo membro. Menos log, vejam que está entre parênteses, porque eu iria tirar o menos log de tudo. Só que o Ka é constante, então eu não vou colocar ele aqui no meio, eu vou tirar. Então, para desmembrar essa multiplicação de um log, né, o log de uma multiplicação, eu vou passar para cá. Então, o primeiro membro se conserva, menos log de H+, igual a menos log de Ka, mais menos log da concentração do ácido dividido pelo sal. Bom, agora a gente vai olhar parte por parte. O menos log de H+ vai se transformar na fórmula final em pH. O menos log de Ka vai se transformar na fórmula final pKa. O que é pKa? É o logaritmo negativo do valor da constante de acidez. E aqui, para que eu não tenha uma subtração, eu vou mudar o sinal para positivo, invertendo
o denominador com o numerador. Então, vejam que aqui eu tenho concentração do ácido pelo sal, e aqui eu tenho a do sal pelo ácido. Isso tudo para que eu tivesse um log, uma soma, tá certo? Desta forma, eu chego a esta equação que eu vou chamar de equação de Henderson-Hausenbank. E quando é que eu vou utilizar esta equação? Eu vou utilizá-la para calcular o pH de uma solução tampão básica. E para isso eu vou precisar do valor do pKa e vou precisar tirar o log da concentração do ácido, do sal pelo ácido. Vale lembrar que o log é o log da divisão, tá? Então, aqui você tem um parêntese, porque você vai tirar um log dessa divisão. Se você não fizer isso, a calculadora vai entender que é para tirar o log do sal e dividir pela concentração do ácido, fornecendo para você um valor diferente. A equação de Henderson-Hausenbank mostra que o pH de uma solução contendo altas quantidades de concentração do sal ou, né, a base conjugada e do ácido irá permanecer aproximadamente constante desde que a razão concentração do sal versus concentração do ácido permaneça aproximadamente constante, tá? Então essa é uma informação importante que mostra para vocês que enquanto essa relação ela se manter, né, constante, eu vou conseguir manter o pH da minha solução constante. Na próxima videoaula, que vai conter a parte 3 da nossa aula, vocês vão observar que a perda desta capacidade de manter o pH constante vai ser originada justamente pelo desequilíbrio dessa razão, tá bem? E essa variação dessa razão vai provocar, então, a perda de estabilidade da solução tampão, tá certo? O efeito da diluição. O pH de uma solução tampão permanece essencialmente independente da diluição, até que as concentrações das espécies que ela contém sejam diminuídas a um ponto no qual as aproximações utilizadas para desenvolver a equação de Henderson-Hausenbank tornem-se inválidas, tá bem? Então, vamos observar ponto a ponto. Então, quando eu começo aqui falando para vocês que o pH de uma solução permanece essencialmente independente da diluição, significa que você pode diluir soluções tampões, né, sem provocar uma alteração do pH ou da força daquele tampão. Isso porque as concentrações das espécies, né, elas vão se manter constantes, que foi o que nós conversamos no slide anterior. Essa perda, né, de eficiência do tampão vai ocorrer a partir do momento em que, né, essas aproximações que nós fizemos sobre a razão entre a concentração do sal com a concentração do íon acetato, a concentração analítica do ácido com a concentração do ácido não dissolvida, enquanto a gente puder manter estas aproximações, tá bem? A gente consegue ter um, um tampão funcionando de forma eficiente. A partir do momento em que a gente força o tampão demais, né, alterando as concentrações, e aí por isso que a gente volta lá no comecinho quando eu disse, olha, o tampão ele vai resistir à adição de ácido e base. Mas se for base forte, se você colocar muita base forte, ele vai perder a sua capacidade de tamponamento, né? Diferentemente de quando for uma base fraca, né? Então, uma base ou um ácido fraco, o tampão ele consegue resistir a um volume maior de adição de reagentes, tá certo? Então, eu preciso ter essa noção de que o tampão não é uma força eterna, tá bem? Eu preciso respeitar alguns limites para o seu funcionamento. E no caso do tampão básico, nós vamos ver que a regra de dedução, né, para nós chegarmos à fórmula para o cálculo do pOH de um tampão básico, tá bem? É muito semelhante ao que nós vimos para o tampão ácido. Pessoal, é importante que vocês fiquem muito atentos. Quando a gente estudou o cálculo do pH
de um ácido e de base, nós vimos que quando eu vou calcular para um ácido, eu calculo o pH. E quando eu vou calcular para uma base, eu calculo o pOH. Só que o pOH não é uma escala que a gente comumente trabalha. Então, eu geralmente quero o pH de uma solução básica. Então, eu calculo o pOH e depois eu calculo o pH através daquela expressão pH mais pOH igual a 14. A mesma coisa aqui para o tampão. Então, quando eu falo de tampão ácido, eu tenho como calcular diretamente o pH. Só que quando eu falar de tampão básico, eu não tenho como calcular diretamente o pH. Então, eu vou calcular o pOH e depois eu calculo o pH da mesma forma que eu calculava, fazer essa conversão anteriormente. Vamos ver. Bom, então aqui eu coloquei para vocês o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, né? Vejam que está em equilíbrio, e para ela eu posso escrever uma constante de basicidade. Aqui, Kb igual a concentração do íon amônio vezes concentração da hidroxila dividido pela concentração da base não dissociada. Por ser uma solução tampão, eu tenho que ter também em solução um sal contendo, tá, o ácido conjugado da base fraca. Então, está aqui o ácido conjugado da base fraca, né, do hidróxido de amônio, na forma de sal, né, colocando aqui íon amônio e íon cloreto. Então, este é o meu tampão básico. Nossas considerações, que são as mesmas que nós vimos anteriormente para o tampão ácido. A concentração, né, a adição do íon amônio, nesse caso, né, que é um íon incomum, vai provocar novas condições de equilíbrio. De qualquer forma, o pH ele permanece constante, mesmo o Kb ele permanece constante, mesmo diante dessa alteração no deslocamento do equilíbrio, da reação química. Dessa forma, né, a adição da concentração de um amônio proveniente do sal solúvel provoca aquele deslocamento e que vai interferir, diminuindo aí a concentração de íon hidroxila, tá bem? Então, isso daqui é um efeito gerado pela presença do íon comum. Assim, podemos observar aqui, o íon comum, que é o íon amônio, né, ele é proveniente de duas fontes, do sal e da base. Como eu já falei para vocês, que a presença desse íon comum desloca o equilíbrio, alterando, né, ali a velocidade da reação inversa, ela se tornando maior do que a velocidade da reação direta. Isso faz com que tanto a concentração de hidroxila proveniente da base não da base fraca, assim como a concentração de íon amônio proveniente da base e não do sal, aquela que veio da base, que já era pequena por ser uma base fraca, se torna menor ainda. Então, aqui eu posso considerar desprezível a concentração de íon amônio proveniente da base. Logo, a concentração de íon amônio total é praticamente igual à concentração de íon amônio do sal. Como o sal é um eletrólito forte que sofre uma dissociação total, eu posso dizer que a concentração desse íon comum é igual à concentração do sal. A outra ponderação que nós podemos fazer é que a concentração de base não dissociada é igual à concentração analítica da base menos a concentração de hidroxila. E, por conta do efeito de um comum que gerou o deslocamento do equilíbrio, fazendo com que lá no equilíbrio da base fraca a reação se deslocasse para a esquerda, no sentido dos reagentes, diminuiu a concentração também da hidroxila proveniente dessa base. Logo, eu posso considerá-la desprezível. Assim, a concentração de hidróxido de amônio, que é a base fraca não dissociada, é igual à sua concentração analítica. Então, vejam que foi a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos para uma base para o cálculo do pH de uma solução tampão ácida.
Vamos ver então como é a fórmula para um tampão básico. Olha lá, volto para o Kb. Então, aqui eu tenho Kb igual a concentração da hidroxila vezes. Aqui entraria a concentração do íon amônio. Como nós fizemos a aproximação de que a concentração do íon amônio é igual à concentração do sal, eu faço a substituição. Aqui entraria a concentração da base não dissociada. Como a concentração da base analítica, a concentração analítica da base é igual à concentração do ácido da base não dissociada, eu posso fazer a substituição. O que eu quero encontrar? A concentração de hidroxila para calcular o pOH da solução tampão básica. Então, eu vou isolar essa hidroxila. Passo a concentração da base multiplicando, já que está dividindo, e passo aqui a concentração do sal, dividindo, já que está multiplicando. Vejam que eu separo, né, a divisão do Kb, porque esse aqui é um valor que vai ser sempre constante. E aqui não, vai alterar. Então, não tem por que eu colocá-lo aqui no meio. Vou aplicar o menos log aos dois membros, para que eu possa, então, calcular o pOH. Então, menos log do primeiro membro igual ao menos log do segundo membro. Como eu tenho aqui o menos log de uma multiplicação, eu vou separar essa multiplicação. Então, menos log da hidroxila igual a menos log de Kb, mais menos log da concentração da base dividido pela concentração do sal. Vamos lembrar? Aqui vai se transformar em quê? Menos log de hidroxila se transforma em pOH. Menos log de Kb se transforma em quê? pKb. E aqui, para que eu não tenha um log negativo, eu vou trocar os componentes da divisão, numerador com denominador. Logo, o pOH da minha solução tampão básica vai ser igual a pKb, que é menos log do valor do Kb, mais o log da concentração do sal dividido pela concentração da base. Lembrando que esse log deve ser o log da divisão. Então, na calculadora, coloque o log, abre parêntese, concentração do sal dividido pela concentração da base. E aí fica uma dica. Nas questões, vai ser perguntado para você o pH de um tampão básico. Isso significa que você tem que usar aquela primeira fórmula de equação de Henderson-Rosenbach? Não. Se um tampão é básico, você vai precisar utilizar esta expressão aqui. E, professor, no caso, eu quero calcular o pH. O que é que eu vou fazer, então? Se você tem o pOH, você vai fazer depois pH mais pOH igual a 14. E pronto, você conseguiu converter o valor do pOH que você calculou para esta solução tampão básica em pH. Tudo bem?
Agora, nós vamos aplicar estas fórmulas em alguns problemas envolvendo o cálculo do pH de uma solução tampão. Bem? Então, exemplo de número 1. Qual o pH de uma solução que é 0,4, né, mol por litro em ácido fórmico e 1,0 mol por litro em formiato de sódio? Então, olha lá. Você tem um ácido, tá certo? E você tem um sal contendo a base conjugada desse sal, que é o acetato, tá certo? E aqui eu forneço para você o valor do Ka, é o Ka do ácido, tá? Sal, formiato de sódio, não vai ter valor de Ka. Quem tem Ka, que é constante de acidez, é o ácido. Então aqui eu já consigo identificar que eu estou diante de uma solução tampão básica. Antes de começar a fazer o cálculo, né, utilizar a equação de Henderson-Rosenbank, eu preciso começar calculando o pKa, né, já que me foi fornecido o valor do Ka. E o que é o pKa? pKa é igual ao menos log do valor do Ka. Então, na calculadora, eu vou resolver menos log de 1,80 vezes 10 a menos 4. O valor do Ka que você vai encontrar é esse daqui, 3,74. Agora, diante desse valor, e já que eu tenho a concentração do ácido e tenho a concentração do sal, eu posso calcular o pH. Então, equação de Henderson-Rosenbank, pH igual a pK mais log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. pH igual a, qual é o valor de pKa? 3,74. Mais log, qual é a concentração do sal? 1,0. Dividido pela concentração do ácido, 0,400. É interessante que você faça na calculadora este cálculo em sequência, tá bem? E aí você vai chegar ao resultado de 4,14. Então, este é o pH desta solução tampão ácida. Exemplo de número 2. O ácido carbônico e o íon carbonato formam um sistema tampão biológico muito importante para a vida humana e para os oceanos. Em uma amostra de água, a concentração de íons carbonato é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E a concentração de ácido é igual a 0,74 mol por litro. Pergunto, qual o pH desta solução? Lembrando, primeira coisa que nós vamos saber, identificar, é se eu estou diante de um tampão ácido ou de um tampão básico. Bom, como eu forneci aqui para você o ácido carbônico, um valor de Ka, né, e a sua base conjugada, a gente está diante de um tampão ácido. Vou começar calculando o valor do pKa, que nós já sabemos que é o menos log do Ka. Então, pKa é igual a menos log, e aqui me foi fornecido o valor desse Ka, 4,3 vezes 10 a menos 7. Vejam que eu uso entre parênteses, porque eu sempre gosto de garantir que a calculadora não vai fazer nada errado. Então, quando eu coloco parênteses, eu estou indicando para ela, olha, isso aqui é um número só. Tá? Então, o pKa é igual a 6,37. Posso, então, calcular o pH. Usando novamente a equação de Henderson-Rosenbank, o meu pH é igual a 6,37, que é o pKa, mais o log da concentração do sal. Então, está aqui o sal, né, que no caso é a base conjugada. Lembrem lá da nossa dedução, que a concentração do sal é igual à concentração da base conjugada, né? Que no caso aqui é o íon carbonato. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2, dividido pela concentração do ácido. Então, aqui, olha lá, concentração de ácido igual a 0,74. Então, dividido por 0,74. Vejam aqui que eu coloquei dois parênteses, tá? Então, o primeiro que abre tudo que está dentro do log, e aqui o último que vai fechar tudo que está dentro do log. Este parêntese, junto com este daqui,
indicam que este número é um número só que vai estar no numerador e que vai ser dividido por 0,74. Indo na calculadora, o pH que você deve encontrar é um pH igual a 4,90. Tudo bem? Pessoal, nas próximas questões, eu vou sempre dar uma pausa antes de começar a resolver a questão, para que, caso você agora queira, antes de ver a resolução, tentar fazer, esteja sempre com o seu mouse ou preparado para dar o pause no vídeo, e aí você tenta resolver a questão e depois clica no play para que o vídeo prossiga, tudo bem? Então vai ficar um pouquinho silencioso, que é o tempo de vocês darem um pause, e aí eu continuo o vídeo. Exemplo de número 3. Qual é o pH de um tampão 0,12 mol por litro de ácido lático, aqui é a fórmula química do ácido lático, e 0,10 mol por litro de lactato de sódio. Está aqui a fórmula. Então, eu tenho aqui o Ka do ácido lático, né? Obviamente, e o valor desse Ka. Vejam que nós estamos diante de uma solução tampão ácida. Então, eu preciso calcular usando a equação de Henderson-Rosenbank para pH. Começo calculando pKa. pKa é o menos log do Ka, que é 1,4, tá bem aqui ele, tá? 1,4 vezes 10 a menos 4. Ka, o pKa é igual a 3,85. Como eu já tenho tanto a concentração de ácido quanto a concentração do sal, eu vou diretamente para a equação de Henderson-Rosenbank. Então, pH é igual ao pKa, 3,85, mais o log da concentração do sal, que é o lactato de sódio, 0,10, dividido pela concentração do ácido, que é o ácido lático, 0,12. pH igual a 3,77. Nesse exemplo 4, a gente vai observar que existe uma diferença antes da gente efetuar o cálculo da equação de Henderson-Rosenbank direto. Então, olha lá. Calcular o pH de uma solução tampão preparada por adição de 10 ml de ácido acético a 0,1 molar a 20 ml de acetato de sódio a 0,1 mol por litro. Então, aqui neste caso, estas concentrações que estão sendo fornecidas para vocês, 0,1 e 0,1, elas não representam a concentração que você deve utilizar lá na equação de Henderson-Rosenbank. Isso porque você está tirando uma alíquota dessa solução e misturando a alíquota desta solução. Então, você está, de uma certa forma, diluindo esta concentração e fazendo a mesma coisa com esta solução quando você pega 20 e adiciona 10. Então, antes da gente prosseguir, eu preciso calcular as concentrações reais de ácido e do sal. Vou começar aqui calculando a concentração real do ácido acético, usando a equação da diluição, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. A concentração inicial do ácido é 0,1 e o seu volume inicial é 10. Eu quero saber qual é a concentração final para um volume de 30. Por que um volume de 30? Porque eu peguei 10 ml de ácido acético e misturei em 20 ml de sal. Então, o volume final da solução é 30. A concentração é igual a 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro de ácido acético. Coloquei aqui em notação científica porque é um valor pequeno e eu queria mostrar para vocês melhor a concentração. Vou agora calcular para o sal, usando a equação da diluição, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Qual é a concentração inicial do sal? 0,1. Qual é o volume inicial? 20.
igual a C2, e nós já sabemos que o volume final da solução é 30. Os 20 da solução salina com os 10 da solução ácida. Resolvendo a expressão, a concentração do sal é 6,67 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Vou calcular o pKa, tá bem? Que tinha me sido fornecido, menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, fornecendo um Ka de 4,76. Posso agora, então, usar a equação de Henderson-Rosenbank. Já tenho o valor de pK calculado, 4,76. Tenho a concentração real do sal e a concentração real do ácido. Observem atentamente os parênteses. O parêntese que abre tudo que está dentro do log e o parêntese que fecha tudo que está dentro do log. Vejam aqui o parêntese que indica qual é o numerador e o parêntese que indica qual é o denominador. Essa organização ela é importante na hora de você efetuar o cálculo lá na calculadora científica. Você tem que obter como resposta pH igual a 5,06. Exemplo de número 5. Pergunto: qual o pH de uma solução tampão preparada pela dissolução de 3,6 gramas de ácido acético, cuja massa molar é 60 gramas por mol, e 5,904 gramas de acetato de sódio, cuja massa molar é 82 gramas por mol, em água, de modo a formar 100 ml de solução, dado pKa igual a 4,76. Eu vou começar falando desse daqui para vocês. Observem que eu não estou fornecendo Ka, eu estou fornecendo pKa. Então, eu já calculei o pKa, eu já tive um valor de Ka, que tirei o menos log e já forneço para você. Então, cuidado, você não precisa calcular o pKa, porque ele já está aqui. O que você vai precisar calcular? Olha lá, você preparou uma solução de 100 ml. Só que você não tem a concentração nem do ácido e nem do sal. Você só sabe quanto colocou de massa de sal e quanto colocou de massa de ácido. Então, você vai precisar calcular as suas concentrações. Observe, a gente sempre trabalha com mol por litro aqui nos cálculos envolvendo pH. Então, você tem que calcular a concentração em mol por litro, utilizando a regra de 3 composta que nós aprendemos lá em Estudo das Soluções, nosso primeiro assunto, né? Então, vejam como é importante a gente aprender o todo. Vamos começar calculando a concentração molar do ácido acético. 1 mol por litro para sua massa molecular, que no caso é 60 para 1.000 ml. Mantive a estrutura da primeira linha da regra de 3 composta para calcular a concentração em mol por litro. Segunda linha, o que eu quero é encontrar a concentração, então meu X vai estar aqui, nesta posição. Qual foi a massa que eu coloquei? 3,6 gramas para 100 ml. E aí eu posso efetuar o cálculo. Lembrando a ordem de resolução. X vezes 60 vezes 100. Igual a 1 vezes 3,6 vezes 1.000. Então, esta organização ela se encontra aqui embaixo, tá? Como que eu quero é isolar esse valor de x, que é quem eu quero encontrar, eu vou passar tudo isso daqui para cá, dividindo. Então, 1 vezes 3,6 vezes 1.000, dividido por 60 vezes 100. O valor de x que você deve encontrar é igual a 0,6 mol por litro.
Esta daqui é a concentração de ácido na solução. Vejam que é diferente, vejam que era um valor que você não tinha e que agora você tem. 0,6 mol por litro. Preciso agora calcular para a solução salina. Então, 1 mol por litro está para a sua massa molecular, que no caso aqui é 82, para 1000 ml. Qual é a concentração desta solução quando eu coloco uma massa de 5,904 para 100 ml? Ordem de resolução, x vezes 82 vezes 100. Isso daqui nós aprendemos na nossa primeira aula, lá na preparo de soluções, estudo das soluções. Então, se você não recorda, precisa rever as aulas. 1 vezes 5,904 vezes 1000. Quero isolar o x. Vou passar tudo isso daqui para cá, dividindo. Então, 1 vezes 5,904 vezes 1000, dividido por 82 vezes 100. Concentração do ácido, do sal nesta solução, 0,72. Agora, você já tem o pKa, que foi fornecido, tem a concentração do ácido, que a gente acabou de calcular, e tem a concentração do sal, que a gente calculou, que está aqui no slide. Posso, então, usar a equação de Henderson-Rosenbank para calcular o pH desta solução. pKa, 4,76, já foi fornecido, mais o log da concentração do sal, 0,72, dividido pela concentração do ácido que a gente calculou no slide anterior. Logo, o pH desta solução tampão ácida é igual a 4,84. Exemplo de número 6. Qual o pH de uma solução tampão que é 7,15 vezes 10 a menos 2 mol por litro em hidróxido de alumínio e 2,85 vezes 10 a menos 3 em cloreto de alumínio? Vejam que nós não estamos mais agora tratando de uma solução tampão ácida. Agora nós temos uma solução tampão básica. Mas observem, eu pedi para vocês o pH. Mesmo assim, eu vou calcular esse pH, só que lá no final. Inicialmente, eu vou calcular o quê? O pOH. Então, começo calculando o pKb, que foi fornecido. Então, pKb é o logaritmo negativo da constante de basicidade, que no caso é 4,3 vezes 10 a menos 7, fornecendo para você um valor de pKb igual a 6,37. Vou agora calcular o pOH, usando a equação de Henderson-Rosenbank para um tampão básico. Então, pOH, tá? Eu pedi pH, mas vejam que vocês estão calculando. pOH. pOH é igual a pKb mais log da concentração do sal dividido pela concentração da base. pOH, 6,37, mais log concentração do sal, a gente já forneceu bem aqui, cloreto de alumínio, 2,85, vezes 10 a menos 3, dividido pela concentração da base. Está bem aqui, 7,15 vezes 10 a menos 2. Não podem esquecer de cuidar dos parênteses. Calculando, esse pOH é igual a 4,97. Atenção, você ainda não chegou ao final da questão, porque o que eu estou pedindo é o pH. Então, para calcular o pH, eu vou fazer pH mais pOH igual a 14. Como que eu quero é o pH, eu vou isolar passando esse pOH para o outro lado, né? Já que ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, 14 menos pOH, que é igual a 4,97. O pH, tá, pessoal? Aqui está errado.
o pH de vocês é igual a 9,03. Exemplo de número 7. Calcule o pH de uma solução tampão formada pelo hidróxido de cálcio na concentração de 0,047 mol por litro e fluoreto de cálcio na concentração de 0,075 mol por litro. O valor do Kb, 1,0 vezes 10 a menos 3. Bom, a gente consegue já identificar que estamos diante de um tampão básico. Então, eu vou calcular o pOH, a equação de Henderson-Hauser-Bunck para um tampão básico. Vou começar calculando o pKb. pKb é igual a menos log do Kb, que é igual a 1,0 vezes 10 a menos 3. Esse pKb é igual a 3. Posso calcular o pOH pela equação de Henderson-Hauser-Bunck. pKb 3 log. Qual é a concentração do sal? Hidróxido de cálcio é a base e fluoreto de cálcio é o sal. Neste ponto da nossa aula, você já precisa saber identificar ou pelo nome ou pela estrutura. Então, concentração da base, concentração do sal. 0,075 dividido por 0,047. O pOH é igual a 3,20. Preciso calcular o pH. Isso daqui foi o que eu pedi para vocês. Calcule o pH. Então, pH mais pOH igual a 14. pH é igual a 14 menos pOH. Vou isolar o pH. pH é igual a 14 menos 3,20. Aqui, novamente, o pessoal está errado, deve estar errado até o final. Tá? Então, o pH, que é o que vocês estão calculando, 14 menos 3,20 é igual a 10,80. Este é o pH desta solução tampão básica. Nosso penúltimo exemplo. Dispõe-se de 80 ml de solução tampão, formada por hidróxido de amônio e nitrato de prato, ambos na mesma concentração. Qual o pH desta solução tampão? Já sabemos que esse tampão é um tampão básico e eu quero o pH. Me foi fornecido o Kb. Uma informação muito importante desta questão é esta bem aqui, ambos na mesma concentração. Vejam que eu não forneci a concentração da base, do sal, não forneci a maneira como foi preparado, nenhuma diluição, nada, né? Mas vamos raciocinar. Se eu digo que eles estão na mesma concentração, independente de qual seja o valor desta concentração, a divisão de dois valores iguais é igual a 1. Tá bem? Então, eu não preciso saber qual é a concentração. Já que eles estão na mesma concentração, o valor da concentração de um pela concentração do outro vai ser igual a 1. Então, a gente começa calculando o pKb, menos log de 1,75 vezes 10 a menos 5, acho o pKb igual a 4,76. E aí eu venho para cá. Equação de Henderson-Hauser-Bunck. pKb, 4,76. Mais log de 1. Porque, já que são iguais, um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, aqui eu vou tirar o log de 1. Nesse momento, eu gostaria que você, na calculadora, fizesse somente o cálculo do log de 1. Tá bem? Então, eu vou aguardar aqui um pouquinho. Se você quiser dar pause, é interessante para que você faça o log de 1 na calculadora. Bom, se você fez esse cálculo, você viu que o log de 1 é igual
a zero. Por isso que aqui o pOH é 4,76, exatamente igual ao pKb. Então, sempre que a concentração do sal e da base, ou do sal e do ácido, tá bem, forem iguais, significa que o pKb vai ser igual ao pOH, ou que o pK vai ser igual ao pKb. Não acabamos ainda. Preciso achar o pH. pH é igual a 14 menos o pOH, que é 4,76. Logo, o pH da minha solução tampão é igual a 9,24. Bom, nessa nossa última questão, eu trouxe um exemplo bem diferente do que nós vimos anteriormente, para que vocês observem também como pode ocorrer o cálculo do pH, tá? Aqui no caso, o preparo de uma solução. Então, complete a formulação abaixo, que corresponde a uma solução tampão, dado que o pKb é igual a 4,76. Tá? Então, eu tenho uma solução de hidróxido de amônio na concentração de 0,1 mol por litro, aonde eu retiro uma alíquota de 20 ml. Tenho o sal puro, que é o cloreto de amônio, cuja sua massa molecular é igual a 53,5 gramas por mol. E eu não sei isso daqui. Quanto de massa eu devo adicionar para preparar esta solução tampão? Vale lembrar que essa solução tampão vai levar também 180 ml de água. E o pH dela vai ser igual a 9,24. Então, vamos começar com os pontos mais simples da gente resolver essa questão. E a gente vai observar que, através desses pontos mais simples, que a gente consegue calcular, a gente chega à informação que é necessária. Porque eu preciso saber qual é a concentração desse sal, né, para que eu possa dizer a massa necessária a ser adicionada. Então, eu começo aqui, por exemplo, calculando a concentração real da base nesta solução tampão. Já que eu trabalho com uma alíquota de 20 ml desta solução nesta concentração, e eu adicionei 180 ml de água, eu estou tendo uma diluição. Então, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Qual é a concentração inicial da base? 0,1 vezes 20 igual a C2, que é a informação que eu quero encontrar, tá bem? Vezes 200, já que o volume 2 é sempre o volume 1, 20, mais o volume de água. Então, 200. Concentração 2 vai ser igual a 0,1, tá? Aqui é C2, tá, pessoal? Ficou V1, mas aqui é C2. 0,1 vezes 20 dividido por 200. Então, a concentração desta base na solução tampão é igual a 1,0 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Vamos agora, né, identificar qual é o pOH dessa minha solução. pH mais pOH igual a 14, né? É um tampão básico. Então, pOH igual a 14 menos pH, 14 menos 9,24, já que o pH foi fornecido. pOH igual a 4,76. Olha lá, o pOH desta solução é igual ao pKb, 4,76. E nós acabamos de ver no exemplo anterior que quando esses valores são iguais, é porque as concentrações do sal e da base, ou se fosse um tampão ácido, do sal e do ácido, são iguais. Logo, se eu sei a concentração da base, eu acabo de descobrir também a concentração do sal. E agora, se eu sei a concentração do sal, né, em mol por litro, eu posso
fazer o cálculo para encontrar qual foi a massa de sal adicionado para chegar nesta concentração de 1,0 vezes 10 a menos 2. Para isso, eu vou utilizar, tá bem? Então, aqui eu só coloco, ó, pH é igual a pH, 4,76 igual a 4,76. Logo, a concentração do sal é igual à concentração da base, já que esses valores são iguais. Com isso, a concentração do sal é igual a 1,0 vezes 10 a menos 2. Vou utilizar a regra de 3 composta para o cálculo da concentração molar para chegar a essa massa. O mol está para a massa molecular do sal, que foi fornecido 53,5 para 1000 ml. Concentração do sal, que nós conseguimos fazer a previsão sem necessidade de cálculo, está para x gramas de sal, que é o que eu quero determinar, para, pessoal, que é 200 ml, tá bem? Então, se você pegou o cálculo, você corrija, se você está fazendo o cálculo aí, você corrija, porque aqui esse volume, que no caso é o volume final, é 200 ml. Então, isso vai mudar também aqui, 200 ml, e aqui também 200 ml. Tá? Então, como é que resolve? 1,0 vezes 10 a menos 2 vai para 53,5, que vai para 200 ml. 1 vezes x vezes 1000. Então, vou organizando para isolar esse valor de x. Vou passar tudo que está desse lado para o outro lado, dividindo. E aí, eu chego a essa configuração na minha expressão. 1,00 vezes 10 a menos 2 vezes 53,5 vezes 200, não esqueça de corrigir, dividido por 1 vezes 1000, que é 1000, tá bem? E aí você chega à massa de 0,107 gramas. Então, esta é a massa de sal que você precisa adicionar para obter, né, a solução tampão básica no valor de pH desejado, conforme a formulação mostrada lá no cabeçalho do comando dessa questão. Tudo bem? Pessoal, esses foram os exemplos que nós fizemos, né, e mostramos sobre o cálculo de pH de uma solução tampão, seja ela ácida ou básica. Aqui nesse ponto é fundamental que você tente fazer os cálculos sozinhos, assim como pegar a lista de exercícios de soluções de solução tampão, né, que é a lista de exercícios, reações de solução aquosa 3, e que você tente fazer estas questões, tá certo? Eu conto com a sua dedicação.